comemora o Dia do Jovem Batista, né? Então, o terceiro domingo do mês de agosto é o Dia do Jovem Batista, e por isso a gente também está aqui hoje com o culto na direção da juventude, Brooklyn Jovem. E também o nosso pastor hoje está falando também lá na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul, no aniversário da igreja, e está lá compartilhando da palavra. No aniversário da nossa igreja, o pastor de lá, o pastor Neto, veio pregar aqui, e agora o pastor está indo lá pregar também. E esteja orando pela vida do pastor, pastor Carlos, pastor titular da igreja, na exposição da mensagem lá e também no seu retorno para casa também, para que tudo ocorra bem. Apesar de ser pertinho, né? Abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 119. Nós vamos ler do capítulo 1 até o... Estou brincando, irmãos. 119 a gente ia embora amanhã, né? Lá no 119, no versículo 9. A gente, no mês da juventude, dentro da nossa denominação batista, agosto a gente destaca como sendo o mês da juventude. Tanto que no primeiro domingo você tem o dia dos adolescentes batistas e o terceiro domingo é o dia do jovem batista. E a gente separou para esse mês uma temática para a juventude chamada hold on, uma expressão em inglês, né, que significa esperar, aguentar firme, né, aguardar. E a gente tem trabalhado esse tema durante esse mês com alguns destaques e características desse aguardar. E hoje a gente vai falar sobre aguardar em santidade, né? Aguentar firme no mundo tão caótico em que vivemos, né? E se manter aí puro no meio de tanta impureza tem sido um desafio, principalmente para a nossa juventude. Então eu queria refletir com vocês nesse aspecto, apesar de ter aí uma abordagem para a juventude, essa palavra serve para todos, afinal todos somos jovens, não é verdade? Não é isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: olha, o homem exterior se deteriora, mas o homem interior se renova todos os dias. O que isso quer dizer? Que quem nós somos, o homem interior, aquilo que é eterno, está ficando mais jovem, não está ficando mais velho. O corpo não, o corpo está envelhecendo mesmo, está ficando mais velho. Mas aquilo que nós somos, o homem interior, está ficando mais jovem todos os dias, está se renovando todos os dias. Amém? Salmo 119, versículo 9. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Mais uma vez, como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Senhor, obrigado, porque nós temos acesso livre, ó Pai, à tua verdade, no qual nós podemos nos alimentar, colocar em prática e assim desenvolver a nossa vida, ó Pai, espiritualmente, atingindo a maturidade que o Senhor deseja de nós, para que possamos realizar a tua obra, Senhor, de maneira perfeita, como ensina a tua palavra, Senhor. Continue ministrando, Senhor, aos nossos corações, como tem feito desde o início deste culto, ó Pai. E assim nós possamos aprender mais de Ti e colocarmos em prática aquilo que Tu nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Nos dias de hoje, nos dias em que vivemos, conservar o caminho puro é um desafio. Porque vivemos dentro de uma realidade, de um contexto de impureza, onde não se contaminar é um desafio. Onde não se contaminar é algo que nós temos que batalhar todos os dias para conseguir passar ilesos por uma questão e um contexto de impureza.
E isso é uma pergunta que o salmista já fazia há milhares de anos atrás, ou há centenas de anos atrás, perguntando justamente isso: como pode um jovem conservar puro o seu caminho? E ele mesmo responde, uma pergunta retórica, dizendo: vivendo de acordo com a tua palavra. E o que a gente aprende com isso? Que a palavra de Deus contém os elementos, externa os elementos necessários para que nós nos mantenhamos puros diante da impureza. Para que nós nos mantenhamos sem nos contaminarmos diante de um mundo contaminado. É interessante, né? Hoje aí a gente está vivendo essa questão de pandemia, e aí a gente usa álcool em gel, distanciamento social, máscara, tudo para quê? Para não se contaminar. Mas ainda com todas essas questões aí de segurança sanitária, as pessoas se contaminam. Porque, na verdade, dentro daquilo que se apresenta, não há nenhum tipo de fórmula que seja inequívoca, que afaste totalmente o perigo. Mas no que diz respeito à nossa vida espiritual, a palavra de Deus é capaz de nos manter afastados de todo o perigo de contaminação que o mundo pode nos oferecer em relação àquilo que nós somos. Ou seja, nós fomos livres do pecado, nós fomos libertos do pecado e podemos viver afastados do pecado se seguirmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É uma frase que se diz há muito tempo, né? Que a palavra de Deus é capaz de nos afastar do pecado, mas também o pecado é capaz de nos afastar da palavra de Deus. Então, a gente precisa decidir na nossa vida o que nós vamos seguir. Alguém já disse uma certa vez que o jovem que faz da Bíblia o seu mapa nunca errará o caminho. Então, todos nós, sendo jovens ou não, se escolhermos a palavra de Deus como sendo nosso tutor, como sendo nosso guia, como sendo nosso, como diz o apóstolo Paulo, paidagogos, né, o que pega pela mão e leva, nós não erraremos o caminho. Nós tomaremos o caminho correto. Nós tomaremos a direção correta. O caminho da pureza, um caminho não contaminado, da não contaminação. Mas é uma escolha nossa. A pergunta do salmista é essa. Ele faz a pergunta e ele dá a resposta dizendo: olha, você precisa viver de acordo com a palavra. Então a pergunta que eu te faço é: você quer viver hoje, você quer conservar, na verdade, o seu caminho puro? Se sim, viva de acordo com a palavra. Viver hoje os tempos de juventude, viver os tempos de juventude sempre foi um desafio, né? A gente tem aqui jovens, e a gente tem aqui jovens há mais tempo que os jovens de hoje, não é verdade? Que já viveram juventude há mais tempo. Então, eu fico pensando isso, e a gente que sempre está olhando, sempre se orientando e buscando informações para cada vez mais estar inserido dentro de um contexto de juventude, a gente pesquisa e olha e percebe e fica refletindo a respeito disso, que as dificuldades da juventude de outrora, de outro tempo, apesar de diferentes das dificuldades de hoje, continuaram sendo dificuldades. A gente tem uma mania de dizer o seguinte: não, antigamente era mais tranquilo, antigamente era mais fácil. Quem disse? Cada tempo vive o seu tempo. Cada geração vive as dificuldades da sua geração. Nunca foi fácil. O salmista está falando isso há milhares de anos atrás. Ele está dizendo o seguinte: olha, como é que pode hoje
Um jovem dentro de um contexto onde a família tinha um peso significativo em termos de responsabilidade, de respeitabilidade, onde os homens não assinavam contratos, eles davam a palavra deles e estava tudo certo, onde eles se envergonhavam de não cumprir o que tivesse prometido. Nessa época, que se você fosse olhar assim, dentro de uma comparação com os dias de hoje, ia falar assim, não, aquele tempo era bom, porque aquele tempo as coisas andavam ali, dentro de um conceito de moralidade, de respeitabilidade, que hoje está meio largado. Não, dentro desse contexto, o próprio salmista diz, como pode um jovem se manter puro o seu caminho? Então, independente da geração em que se foi jovem, as dificuldades sempre existiram para se manter firme nos caminhos do Senhor, cada qual dentro do seu tempo. Hoje, o que se apresenta é um acesso à tecnologia que facilita determinados conteúdos que você não tinha tanta facilidade. O que muda são os meios, mas os desafios ainda são os mesmos. Então, viver tempos de juventude sempre foi um desafio, e passar por esse tempo, sendo crente no Senhor, é um desafio maior ainda. Sendo um crente no Senhor, o desafio ele é majorado, ele é aumentado, é preciso de um esforço a mais para se manter intacto frente às mais variadas oportunidades que aparecem, que surgem, oportunidades pecaminosas que se apresentam às mais diversas faixas etárias. Seja um junior, né, hoje aí com 8, 10, 11 anos, seja um adolescente, hoje aí com 13, 16 e 17 anos, seja um jovem, a partir dos 18 anos até os seus 35 anos, seja um adulto a partir dos seus 35 acima, hoje as dificuldades ainda se apresentam. Se apresentam a todos aqueles que principalmente buscam, de alguma forma, se manter firme no caminho do Senhor. Porque a luta é constante. Paulo destaca isso em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. O que ele diz? Que a carne milita o tempo todo contra o Espírito, de maneira que vocês não façam aquilo que vocês querem fazer. Então, isso é algo que é recorrente, não só para o jovem, mas para todos aqueles, principalmente que desejam viver uma vida segundo a orientação de Deus. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele corrobora com a escrita do salmista no capítulo 119 de Salmos, no versículo 9, quando ele escreve uma carta, a sua segunda carta para o seu pupilo e jovem pastor Timóteo. Lá no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, no versículo 16, o apóstolo Paulo destaca justamente isso, corroborando com a ideia que o salmista tinha dado. Olha, como é que pode um jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a palavra de Deus? O apóstolo Paulo escreve para um jovem que deveria manter puro o seu caminho, porque ele era um pastor, ele tinha responsabilidade de guiar um rebanho, dizendo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele está dando o quê? Destaque à palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, toda a Escritura, de ponta a ponta, é inspirada por Deus. E ela é proveitosa para o quê? Para nos ministrar a verdade, para ela repreender o mal, para corrigir os erros e para nos ensinar a maneira correta de viver. Então, o apóstolo Paulo,
dá o caminho das pedras para o jovem Timóteo para mostrar como ele deveria ter uma vida, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de maneira que ele mantesse puro o seu caminho. E ele faz o primeiro destaque dizendo o seguinte: olha, Timóteo, é necessário que você viva a verdade. É necessário que você viva na verdade por meio da verdade. Ou seja, como pode um jovem manter puro o seu caminho? Vivendo a verdade. Vivendo a verdade. E com isso eu quero dizer o seguinte: você precisa viver Cristo, porque Cristo é a verdade. Não é isso que ele diz lá em João capítulo 14, no versículo 6? Eu sou o quê? E ninguém vem ao Pai a não ser Ele é a verdade. Ou seja, um jovem que quer manter puro o seu caminho, um cristão que quer manter puro o seu caminho, precisa viver Cristo. E aí nós vamos para a segunda pergunta. O que é viver Cristo? Paulo responde, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, olha que interessante, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Onde ele vive essa nova vida? No corpo. A nova vida se estabelece no nosso interior, mas ela se manifesta no nosso corpo. O que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: eu preciso ter uma vida que seja coerente com aquilo que Deus fez na minha vida. Aí a gente não lê 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz o quê? Aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova, as coisas velhas, eis que tudo. Então é possível estar em Cristo, ser uma nova criatura e viver coisas velhas, querendo experimentar o novo? É isso que o apóstolo Paulo fala também em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essa nova vida que eu vivo no corpo. E eu vivo-a pela fé, e eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou, que se sacrificou por mim. Ele está dizendo o seguinte: não é possível dizer que eu tenho uma nova vida e não manifestar essa nova vida nos meus atos, na minha vida, no que eu faço. Porque se eu fizer isso, eu sou incoerente. E a incoerência, ela não produz nada. O que nós mais vivemos hoje em dia, ou nós percebemos hoje em dia, na fala e nos discursos, que ouvimos aí pelos mais variados segmentos, é um contexto de incoerência. E a incoerência, a incoerência ela é vazia. Ela não produz resultados. Por quê? Porque em determinado momento ela vai se chocar com o quê? Com o que deveria ser e com aquilo que não é. Tanto que Tiago, ele revela e manifesta essa incoerência, dizendo o seguinte: me mostra a sua fé sem obras. Ele não fala isso quando alguém vai questionar a respeito da fé dele? Ele fala assim: me mostra a sua fé sem obras. E é interessante que ele usa essa palavra obras, que traduzida para o português do original grego, ela traz o sentido de ações correspondentes. Ele fala assim: me mostra a sua fé sem ações correspondentes. Ou seja, você diz que crê, você fala que crê, mas as suas ações são de quem não crê. A maneira como você age é como uma pessoa que é incrédula. E ele diz o seguinte: se você olhar a maneira como eu ajo, se você olhar as minhas obras, se você perceber as minhas ações correspondentes com o que eu falo, com o que eu digo crer, você vai ver e perceber e conhecer a proporção da minha fé. Sabe o que é isso? Coerência.
O apóstolo Paulo, em outro momento, numa das suas cartas, ele fala assim, olha, criei, por isso falei. Hoje nós vemos pessoas falando daquilo que elas não creem. Ou seja, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. A nova vida que você recebeu de Cristo para a sua vida, ela precisa ser vivida no seu corpo. Viver Cristo é externar o que Cristo fez em você através daquilo que você é, faz, representa, age. E aí nós precisamos pensar, isso representa uma nova vida? Eu era uma pessoa muito mentirosa antes de conhecer Jesus. Jesus entrou na minha vida, eu recebi Ele entrou e mudou o meu ser. Agora eu sou uma nova criatura. E aí? E a mentira? Como é que você faz com a mentira? Não, eu continuo mentindo do mesmo jeito. Faz sentido para você isso? Está vivendo uma nova vida no corpo? Está vivendo Cristo? Não. Então, para se manter puro no seu caminho, é necessário viver a verdade, é necessário viver Cristo. É necessário ter uma vida coerente com aquilo que diz, ou com aquilo que você diz que Jesus fez com você. Não é possível dizer que recebeu uma nova vida e viver como se vivia antes. Isso é viver uma mentira. E se você está vivendo uma mentira, é lógico que você não está vivendo a verdade. A santidade do santo se manifesta nos seus atos. A santidade dos santos se manifesta nos seus atos. Nós somos feitos santos por Deus, em Cristo Jesus. Ele nos fez santos. Como Pedro relata uma fala no Antigo Testamento que diz, sede santos como eu sou santo. Deus em Cristo nos fez santos. E o que externa a sua condição de ser santo é a santidade. E a santidade, ela é manifestada através dos seus atos. Porque a santidade é aquilo que nós fazemos, ou da forma que nós agimos, que nos mantém numa condição de sermos puros diante da impureza. Que representa a condição que nós temos hoje. Santo não significa ser separado. Ora, se eu sou separado do quê? Separado do pecado, separado daquilo que me aprisionava para a morte eterna, os meus atos têm que corresponder com a condição que Deus me proporcionou a partir de Jesus. Então eu não posso dizer que vivo a verdade tendo atos mentirosos. Porque se eu não represento no meu corpo aquilo que Cristo fez em mim, vivo uma mentira. E se eu vivo uma mentira, a verdade já não está em mim. Então é necessário que um jovem, para manter-se puro no seu caminho, viva a verdade. Mas também é necessário que um jovem, para manter-se puro no seu caminho, ele repreenda o mal. Eles têm que viver de uma forma que a sua vida esteja repreendendo o mal. Ou seja, ele precisa, dentro daquilo que ele se propõe viver, ou daquilo que a palavra de Deus propõe ele para viver, confronte o mal. De que forma? O mal, ele é repreendido pelo bem. Jesus, ele vai falar, na verdade, Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 21, dizendo o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, o que repreende o mal é o bem. O que vai repreender o mal
é o bem que você faz. Ou seja, como que eu faço isso? Como que eu repreendo o mal pelo bem? Simples. Você avalia qual é a situação. Você avalia qual seria a atitude do mal ali naquela situação. Como o mal agiria nessa situação? Como o mal reagiria nessa situação? Avaliou, compreendeu, entendeu? Olha, se fosse algo mal, agiria e reagiria dessa forma. Faça ao contrário. Faça ao contrário. E aí, é aquilo que Romanos capítulo 12, versículo 20, antes desse texto de 21, do versículo 21 do mesmo texto de Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, a gente precisa agir de forma contrária. Porque se o seu inimigo tivesse visto você passando fome, o que ele faria? Ia te deixar morrendo de fome. Se o seu inimigo te visse passando sede, o que ele faria? Ia te deixar morrer de sede. E aí você pensa, caramba, se fosse o meu inimigo aqui, me vendo passar fome, ele ia me deixar morrendo de fome. Por quê? Porque ele me odeia, porque ele é meu inimigo, ele quer ver o meu mal. Eu avaliei da forma como ele agiria, para eu manifestar o bem sobre a vida dele, para eu vencer o mal, representando o bem, eu ajo ao contrário. Ou seja, se o meu inimigo estiver fome, o que eu vou fazer? Dá-lhe de comer, porque eu manifesto o bem frente ao mal. Por isso que o mal sempre perde, o bem sempre vence. Porque o mal quer o mal. E o bem quer o bem de todos. Não haja como o mundo agiria. Não reaja como os filhos da desobediência reagiriam. No mesmo capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai destacar o seguinte, dizendo: não tomem a forma deste mundo, antes renovem as vossas mentes, para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, e ele termina o capítulo dizendo justamente o contexto daquilo que seria lá no início do texto, fechando a ideia. Ele começa dizendo: olha, não tomem a forma desse mundo, não se conformem com esse mundo, não sejam igual com esse mundo, ajam de forma diferente desse mundo. E aí no final ele termina: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Por quê? Porque o mundo agiria como? Se o seu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome. Se o seu inimigo tiver sede, deixa ele morrer de sede. Mas Paulo fala o seguinte: não, nós somos diferentes. Nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não estamos aqui como representantes do mal, mas estamos aqui como representantes do bem. E o bem que Cristo faz alcança a todos. E transforma realidades, e transforma vidas. Porque aquele que faz o mal nunca está esperando receber o bem. Nunca está esperando receber uma benevolência. Sempre está esperando o pior. Então haja de forma diferente. Ora, se somos diferentes, se não somos diferentes, somos iguais. E se agimos igual ao mundo, o bem que vence o mal não está operando em nossas vidas. Se não fazemos diferente, nos tornamos iguais. Aí eu lembro de um conto que eu ouvi há muitos anos atrás, e inclusive foi até, era uma espécie de campanha, e quem falava esse conto era o Tom Jobim, né, o falecido compositor, músico, cantor, e ele falava de um caixeiro viajante que passava numa cidade pequena,
E nessa cidade pequena existia um homem que subia numa praça pública em cima de um caixote e todo dia ele ia para essa praça e falava para aquela cidade, né, para os habitantes daquela cidade, eles bravejavam e falavam: vocês precisam mudar as suas atitudes, vocês precisam mudar a forma como vocês se comportam, vocês estão vivendo de uma forma imoral. E as pessoas passavam e ignoravam aquele homem falando, e ele ficava falando, e as pessoas ignoravam. E o caixeiro viajante, toda vez que passava ali, observava isso, toda vez que ele passava, porque era a rota da sua viagem, observava isso, e se passaram 20 anos. E nesse 20º ano, esse caixeiro, ele incomodado com aquilo, ele vai e interroga, ele indaga a respeito dessa postura em relação àquele homem. E ele diz: olha, há 20 anos eu passo por aqui, há 20 anos você está nesse caixote falando as mesmas coisas, e essas pessoas não te ouvem. As pessoas continuam fazendo as mesmas coisas há 20 anos. Por que você não para de falar? Por que você não desiste de tentar mudá-las? E esse homem responde para o caixeiro viajante dizendo: porque se eu desistir de tentar mudá-las, elas terão me mudado. Por isso que um crente no Senhor Jesus tem que ser um crente inconformado. Porque se nós nos conformarmos com o que o mundo vive, nós teríamos sido mudados pelo mundo. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo em relação ao mal que existe e se levanta contra nós. E ele diz o seguinte: olha, faça diferente. Haja de forma diferente. Porque se você agir de forma igual, você vai se tornar igual a eles. E se você se torna igual a eles, não sendo capaz de fazer a diferença, o bem que muda a realidade não está em você. E isso é sério demais. Mas também ele fala sobre a aparência do mal. E também precisamos repreender o mal. Se quisermos viver uma vida pura, nós temos que repreender a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, abstendo-vos de toda a aparência do mal. É interessante que a aparência do mal são coisas que a gente vivencia, e se a gente não toma um devido cuidado, você é confundido dentro daquela situação. E a Bíblia orienta o seguinte: olha, não é simplesmente você não estar fazendo a coisa. Você precisa, dentro de uma postura testemunhal de quem Cristo representa, do quem Cristo é para você, você tem que evitar até a aparência do mal, até aquilo que é aparente mal, até aquilo que não é algo que você está fazendo, mas parece que você está fazendo. É a mesma coisa que você chega e está, principalmente, né, na juventude, na adolescência, e você tem os amigos da rua, e aí lá estão os amigos da rua, todo mundo numa rodinha, todo mundo fumando maconha, usando drogas, e você só está ali sentado conversando. Você está usando? Não, mas quem está passando e olha, sabe que você está usando? Também não. Então na cabeça dele, está junto, como diz a minha mãe, quem se junta com porco, o farelo come. Se está junto, está também no mesmo barco. É isso que a Bíblia fala a respeito da aparência do mal. E aí depois chega, fulano estava lá usando maconha, lá usando drogas com... Não, meu filho não, que isso? Menino, você estava lá? Não, eu não estava usando, mas estava sentado junto. Quem garante que não estava usando? Assim uma série de outras coisas que nós vivenciamos na nossa vida.
é preciso evitar a aparência do mal. E isso também é uma realidade que a palavra de Deus nos ensina. Olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa para repreender o mal, porque ela nos ensina como devemos evitar a aparência do mal. Ela nos ensina como devemos vencer o mal com o bem. Se você quer manter puro o seu caminho, é necessário que você pratique essas coisas na sua vida. Quando vivemos uma vida pautada pelas Escrituras, temos as orientações necessárias para manifestar uma vida de santidade, dando bom testemunho de Cristo em tudo que fazemos, seja em relação aos outros ou em relação a nós mesmos. Mas é necessário ter uma vida pautada. E aí também entramos dentro de um contexto que, se um jovem quer manter puro o seu caminho, é necessário que ele corrija os seus erros. Eu preciso manter puro o meu caminho, corrigir os meus erros. Santidade não é a capacidade de não se sujar, mas sim a oportunidade de se limpar sempre. Externar a santidade não é a capacidade que a gente tem de forma sobrenatural de nunca se sujar. Mas a santidade é a oportunidade que nós temos de colocar a palavra de Deus em prática, e ainda que nós venhamos a nos sujar, temos a condição de nos limparmos quando nos sujarmos. É isso que a santidade produz na nossa vida. A questão não é se você se suja ou não se suja. A questão é se você permanece sujo ou se limpa. Aí está a diferença. Olha aqui que 1 João capítulo 21, capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, olha o que ele está dizendo: não pequeis, não se sujem. Mas se vocês, porventura, contudo, porém, entretanto, se sujarem, tem em Cristo um advogado. E ele faz o quê? Ele é justo. Ele é apropriação pelos nossos pecados. Ele limpa os nossos pecados. Então, filhos, não se sujem, mas se isso acontecer, se limpem. Entendeu aí? Não se sujem, mas se isso acontecer, se limpem. Não permaneçam sujos. E aí a pergunta que a gente faz quando a Bíblia diz que nós devemos corrigir os nossos erros, ou que a palavra, ela corrige os nossos erros, a pergunta que se faz é: como eu posso corrigir os meus erros? Quem nunca se perguntou isso? Como eu posso corrigir os meus erros? É a pergunta de $1 milhão, né? Se fosse aqui uma palestra coach, hein? Dava para pedir quanto, Filipão, aí no... Mas essa vai de graça para você hoje. Como eu posso corrigir os meus erros? Como você pode corrigir os seus erros? Como? Em primeiro lugar, confessando o seu pecado. Em primeiro lugar, você tem que confessar o pecado. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessarmos aí não é a ideia de simplesmente falar. Não é a ideia de simplesmente dizer assim: olha, pequei. Porque você pode falar e continuar pecando. A ideia aí no original do texto é confessar, sim, diz a respeito de você reconhecer o erro, olha, pequei. Abandonar, olha, não quero cometer esse erro. Eu vou abandonar isso. E nunca mais voltar a cometê-lo. A ideia de confissão é essa.
Ou seja, se confessarmos os nossos pecados, ora, se reconhecermos que pecamos, se abandonarmos o pecado e não voltarmos a cometê-lo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ou seja, a palavra corrige os meus erros, a palavra me purifica, a palavra, ela corrige a minha trajetória, mas também para purificar, para corrigir os meus erros é necessário confessar os meus pecados e também me arrepender do erro. Apocalipse 3,19, eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Deus corrige a quem ama, mas Ele dá uma orientação. Então você seja diligente e arrependa-se e deixa eu corrigir. Então, para eu corrigir os meus erros, é preciso eu confessar o meu pecado e é preciso também eu me arrepender do meu erro. E arrepender é arrepender, não é remorso. Arrepender é justamente mudar a sua postura em relação ao seu erro. E por último, como corrigir os meus erros? Confessando o meu pecado, me arrependendo do erro e também pedindo perdão. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Isaías 43, versículo 25. Deus, o momento que nós nos colocamos diante dele, com o pecado confessado, com o coração arrependido e com o pedido de perdão, ele diz o seguinte: eu não me lembro mais dos seus erros, eu não me lembro mais dos seus pecados. Ponto. A palavra corrigiu o erro na minha vida. Muitas das vezes a gente pensa que corrigir um erro é reescrever o passado. Mas a gente sabe que reescrever o passado não é possível. Não é possível reescrever o que aconteceu. Corrigir o erro é interromper a recorrência da falha, é ajustar a trajetória para o rumo certo. Corrigir o erro não é voltar no passado e reescrever a história, não é mudar o que aconteceu. Isso não é possível. Aconteceu. Não adianta chorar pelo leite derramado. Agora, o que eu posso fazer? Ferver outro leite. Corrigir o erro é interromper a recorrência da falha, é interromper o erro quanto mais, que a gente continua errando. Quando eu interrompo isso na minha vida, a partir daquilo que eu me proporciono a viver diante de Deus, ou seja, confessando o meu pecado, me arrependendo e pedindo perdão, o erro é corrigido na minha vida. A partir daqui, eu não deixo mais o leite cair no chão. Eu não derramo mais o leite. Como a gente botava antigamente, hoje não, né? Hoje tem um micro-ondas, você bota lá, mas antigamente botava o leite para ferver, né? Lá, né, Emerson? Seu tempo isso, né? Botava o leite para ferver e aí na leiteirinha, né? Aí você ficava assim, ó. Aí você vai assim, ó, calma aí, já tá me dando sede de ficar olhando, vou pegar um copo d'água. Você fazia assim, o leite fervia e virava, né? Era você tirar o olho, o leite transbordava lá, fervia e transbordava. E aí, o que vai fazer? Transbordou, apaga o fogo, se o leite, bota mais leite e ferve. Só que dessa vez você vai ficar olhando. Vai ficar atento para o quê? Para não deixar o leite derramar novamente. Corrigir o erro é redobrar a atenção para que a gente não cometa o erro que a gente havia cometido anteriormente. É acertar o rumo. E por último, o jovem pode manter puro o seu caminho vivendo da maneira correta. Se a palavra de Deus diz que
ela é capaz de nos ensinar a maneira correta de viver, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Significa que existe também uma maneira errada de viver. Se a palavra fala assim, olha, eu vou ensinar a maneira correta de viver, então existe uma maneira errada de viver. Isso contradiz o discurso dos tempos atuais, que diz que você pode viver do jeito que você quiser, que não existe uma forma correta, o que importa é que você, é o que te faz sentir bem. Não é isso que a gente ouve hoje em dia? Não tem um padrão, não tem uma média. Viva do jeito que você se sinta melhor. Ninguém pode dizer para você o que é certo e o que é errado. E desculpa, mas a palavra de Deus diz o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus diz, olha, existe uma maneira correta de viver, e eu digo o que é correto viver, porque toda a Escritura inspirada por Deus, ela é proveitosa para ministrar a verdade, para corrigir os erros, repreender o mal e nos ensinar a maneira correta de viver. A palavra de Deus ensina a maneira correta de viver, então tem uma maneira correta de viver, e se tem uma maneira correta de viver, também significa que existe uma maneira errada de viver. E nós, se quisermos manter puros o nosso caminho, precisamos viver da maneira correta, porque se não estamos vivendo a maneira correta, que é a maneira de Deus, estamos vivendo a maneira errada. Isso é sério. Não tem, você percebeu que não tem meio termo? Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Então existe uma maneira certa de viver. Viva pelo Espírito. Pratique a verdade, pratique a palavra. Se o que Deus definiu como sendo correto para viver, preste atenção no que eu vou te dizer. Se o que Deus definiu como sendo correto para viver não é o que você pretende seguir, então siga a sua vida sem Deus. Pastor, que pesado. Não é pesado, é a verdade. Deus diz, eu tenho um padrão, eu estabeleci uma maneira certa de viver. Então você viva da maneira que eu estabeleci, porque é a melhor maneira. Mas Deus, eu não quero viver da maneira que o Senhor estabeleceu para viver. Então viva sem mim. O profeta Amós fala algo que eu acho lindo e impactante, simples, lindo e impactante. Ele diz o seguinte: buscai ao Senhor e vivei. Então, se você não quer viver a maneira correta, a maneira que Deus estabeleceu para viver, viva, mas sem Deus. Porque não é possível viver com Deus fora da sua maneira. Eu vivo com Deus, mas de que maneira? Não, da maneira que Satanás gosta. Do jeito que o diabo gosta, não é assim que diz? Eu tenho Deus em mim, eu vivo aquilo que Deus quer, mas não parece. Ou seja, ou nós vivemos como Deus quer, ou vivemos sem Ele. Então, de que forma você quer viver? Como Deus quer ou sem Deus? Viva da maneira certa para manter puro o seu caminho. Sendo assim, a palavra de Deus possui elementos exatos que nos ajudam a nos conservarmos puros diante de tantas impurezas. Existe uma letra de uma música de um grupo aí de rap, hip hop, chamado Estratagema de Deus, um grupo cristão. E eles têm uma música chamada A Graça da Garça. Eu gosto dessa letra. E ele diz que a graça da garça é a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Você conhece, já viu uma garça? A garça tem a penugem branquinha, a perna comprida, mas você já percebeu que o habitat dela é na lama? É manguezal, é na beira lamacenta de rio, mas você já percebeu que ela nunca está com a penugem dela suja? Está sempre branquinha.
porque ela aprendeu a viver acima da sujeira, para manter a sua pureza. Nós também temos condições a partir da palavra de Deus, viver acima da sujeira, acima da impureza, e manter as nossas vestes limpas, pela graça de Jesus. Ele é a palavra. Não há segredo, nem mistério, basta fazer o que a Bíblia diz e viver de acordo com esses ensinamentos. Não tem como dar errado. Jesus é a palavra, Ele é puro, Ele é o caminho. Dessa maneira, aqueles que vivem de acordo com a palavra trilham um caminho puro, onde a impureza não pode permanecer. Por isso, dizer que está em Cristo e viver na impureza indica duas possibilidades. Dizer que está em Cristo e viver na impureza indica duas possibilidades. Ou você está mentindo, ou Jesus está mentindo. Só tem um detalhe. Jesus não simplesmente diz a verdade. Ele é. Então viva de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida.